Mas, ao invés de optar por uma modificação, né, autoplástica, o sujeito pode optar por uma mudança aloplástica, né? Quando existe a modificação, então, do meio para que se ajuste a esse sujeito. E, por último, a outra modalidade adaptativa seria a mudança de um ambiente para o outro. E essa é uma contribuição de Hartmann, original desse autor. Se para obter adaptação devemos desenvolver novas funções, estamos fazendo uma adaptação que Hartmann chama de progressiva. Se, pelo contrário, nós voltamos a estágios já superados do desenvolvimento, trata-se de uma adaptação regressiva. Para dar um exemplo, né? A criança que substitui a mamadeira pela colher, ela está realizando que tipo de adaptação? Uma adaptação progressiva. Já, por exemplo, em casos menos maturativos, uma paciente que ao longo da análise consegue incorporar, através do conhecimento dos seus conflitos inconscientes, novas pautas de conduta que facilitam a sua relação com os demais e consigo mesmo, né? Isso também é uma adaptação progressiva. Concordam, né? E uma adaptação regressiva, como seria? Ela está muito presente na produção artística, na criação artística, né? Por exemplo, o artista, ao produzir a sua obra, ele vai regredir do processo de pensamento em que predominam as operações de síntese ideológica, que a gente chama de processo secundário de pensamento, que Vygotsky vai estudar um monte, né? Quem já estudou Vygotsky, ele vai então regredir do processo de pensamento, né? Das operações do processo secundário, né? As operações superiores do pensamento, ele vai regredir a outro, no qual as fantasias e pulsões desempenham um papel predominante. Então, é um processo adaptativo, pois esse procedimento permite dar resposta às pulsões, sem por isso descuidar da harmonia com o meio externo, né? Então, também é uma adaptação do tipo regressivo. Gente, a gente pode, né, pensar diversas coisas em relação a esse tipo de adaptação. Esse artista, por exemplo, né, quando ele produz uma obra, quando ele coloca ali, né, algo que é dele e que está em outro processo de pensamento, um processo mais regressivo de pensamento, um processo primário de pensamento, ele está colocando ali a energia que estava, de certa forma, presa, reprimida, né? Ele está jogando, colocando essa energia numa produção artística. De certa forma, ele está movimentando essa catexia libidinal que estava ligada a uma ideia reprimida. Vocês entendem que função interessante tem essa regressão? E que ela é, em diversos momentos, até mesmo terapêutica. Quando você fala da produção da obra artística também, mas vocês vão ver que depois na terapia existe também esse processo regressivo, né, que por si só é terapêutico. Hartmann vai dizer ainda que nem o masoquismo, nem a compulsão à repetição podem, por si mesmos, garantir a adaptabilidade à realidade. Somente o alcançariam se tivéssemos convencionado previamente como premissa que a relação com a realidade exige uma aceitação da dor. Não podemos considerar como adaptativa, diz Hartmann, uma relação com o mundo na qual o seu conhecimento necessite da dor como condição. Então, para esse autor, o que orienta o ser humano para a realidade está intimamente vinculado à obtenção de gratificações. Desse modo, ele vai propor
que o mundo externo seja explorado em busca de gratificações, quando a fantasia é insuficiente para proporcioná-las.